Boa tarde, que Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. Estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor para cultuá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo, para pensar um pouquinho a respeito do reino dele, para meditar mais um pouco na sua palavra. E a gente vem normalmente de uma semana agitada, com várias atividades realizadas, algumas preocupações talvez que te venham à mente. E a gente vai começar o nosso culto hoje com você tendo um momento diante de Deus, apresentando diante dele o seu coração, como você está se sentindo e refletindo um pouco do motivo de estar aqui. O que te traz aqui nessa tarde para se reunir com o povo dele? Passe esse tempo aí alinhando o seu coração com Deus. Santo Deus, hoje é um dia muito especial, Pai. Esse é um dia que nós separamos, um dia consagrado a Ti, um dia em que a Tua igreja, espalhada em toda a terra, se reúne para engrandecer o Teu nome, louvá-lo, para acertar, ajustar a vida, aprender um pouco mais a respeito da Sua palavra e motivados e orientados pelo Teu Santo Espírito, sermos transformados e moldados, Deus, segundo a Sua vontade. Tudo, ó Pai, que nós vamos oferecer aqui nessa tarde é feito de todo o nosso coração, única e exclusivamente a Ti. Então recebe, ó Pai, recebe cada canção, oração e coração diante de Ti. E pedimos que o Senhor esteja mais uma vez sendo gracioso conosco e tocando as nossas vidas, transformando a nossa vida e através da Sua palavra nos moldando à semelhança de Cristo Jesus. É para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle que nós consagramos a Deus esse culto, que o Senhor se alegre e participe conosco em cada momento. Em nome de Jesus. Amém. Pode se colocar em pé, a gente vai começar o culto hoje com uma leitura. Nós temos muitos momentos marcantes para a Igreja de Cristo, para a Igreja cristã, muitos momentos. Mas a crucificação, a morte, a ressurreição de Cristo é algo central para a nossa vida, é algo importantíssimo. E durante a crucificação de Cristo, algo extraordinário aconteceu que chamou a atenção das pessoas que estavam participando da sua crucificação. Eu vou te convidar para fazer a leitura junto comigo do que ficou registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 27, do versículo 50 até o 54. Vamos lá, todos juntos. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que passava,
ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Verdadeiramente este era Filho de Deus. No momento da sua morte, Cristo promove ali um acesso maravilhoso do seu povo até Deus. Isso representado através do véu do santuário, que é rasgado de cima a baixo. E por causa da morte e da ressurreição de Cristo, hoje, nós, pessoas simples, podemos nos achegar diante de Deus e apresentar os nossos corações, tendo como intermediário, única e exclusivamente, Jesus Cristo. É sobre isso que nós vamos cantar nessa primeira música agora. A igreja pode se assentar. A gente vai ter um momento agora, pensando um pouco no que a gente acabou de cantar, e lembramos desse período tão conturbado que ainda estamos vivendo, e muitos dos nossos irmãos não podem estar conosco, alguns por estarem se resguardando da pandemia, e outros por outros motivos, talvez alguns que estejam um pouquinho mais distanciados. E esse é o momento de você pensar em algumas pessoas. Eu queria que você pensasse sobre aquela pessoa que talvez você tenha compartilhado do Evangelho, falado de Jesus para ela, ou alguém que você tem sentido falta de encontrar por aqui, que não pode, por diversos motivos, estar conosco. Pensasse nessa pessoa e orasse por ela nesse momento.
E assim que você concluir a sua oração, a gente vai aproveitar das tecnologias que a gente tem e você vai mandar uma mensagem para essa pessoa. Pode ser simplesmente falando: oi, eu lembrei de você agora e acabei de orar pela sua vida. Então aproveita e manda essa mensagem para ela. Mas por que ela precisa saber que eu orei por ela, né? Por que isso é importante, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas muitas pessoas têm orado pela minha vida, a vida da Ju, pela sua vida também, mas quando você recebe uma mensagem, alguém te liga falando: olha, eu estou orando por você, isso é muito gostoso, porque a gente toma ciência daquilo, né? Então é uma forma da gente estar mostrando para essa pessoa de forma prática que a gente está se preocupando com a vida dela e que ela é importante para a gente. Vou mandando a minha mensagem aqui. Orar uns pelos outros, saber como as outras pessoas estão, é uma forma que a gente tem de demonstrar cuidado pelas pessoas também. E isso é função de todos os cristãos. É uma prática que a gente tem que sempre colocar na nossa rotina também. O texto de Êxodo, capítulo 15, versículo 3, diz o seguinte para a gente: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Esse versículo está dentro de uma grande canção, uma grande poesia, que Moisés está ali cantando com o povo, celebrando com o povo, se lembrando do grande livramento que Deus promoveu no meio deles, tirando eles da terra do Egito. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus que se envolve com o seu povo e que guerreia pelo seu povo, promovendo a libertação, promovendo o cuidado no meio do seu povo. E é isso que nós vamos cantar, essa próxima música, mesmo sentados. Oh
Esse é o nosso Deus. Deus que luta promovendo a libertação do seu povo e a nossa libertação também. A nossa não do Egito ou de um povo que nos oprime, mas da escravidão do pecado e do domínio das trevas. Esse é o nosso Deus, Deus que nós louvamos e engrandecemos. O pastor K não está conosco hoje, nessa tarde. Ele está na igreja presbiteriana de Hortolândia, está levando a palavra com a igreja de lá, numa ocasião especial para eles. E no fim de semana nós teremos reunião do presbitério, onde o pastor K, assume como presidente do presbitério, precisando aí das nossas orações nessa atividade que exige bastante de tempo e também de outras áreas da vida, né? Sabedoria para lidar com cada questão por ali. Então é motivo das nossas orações. Mas temos outros motivos de oração também. Um deles, a Ju vai colocar para a gente ali. Nós estamos aí chegando na reta final do processo de eleição de presbíteros e de diáconos aqui. Semana que vem nós já temos a assembleia, onde nós estaremos elegendo um presbítero e até 2 diáconos. Já passamos por aqueles primeiros momentos, que era a indicação dos candidatos. Os indicados receberam questionários, responderam, foram avaliados através desses questionários. E nós estamos divulgando hoje, desde a Escola Bíblica, o nome dos nossos candidatos que participarão aí da eleição no próximo domingo. Pode passar aí. Então, para você ter uma transparência de como foi esse processo, nós temos ali as 4 colunas indicando cada momento desse processo. 10 membros da igreja foram indicados para o cargo de presbiterato e 12 para o diaconato. Dos presbíteros, desses 10, 5 receberam mais de 10% de indicação, ou seja, não adiantava ter uma única indicação, precisava receber 10% das indicações para ter o nome seguindo nesse processo. E dos diáconos, dos 12, 6 receberam 10% dessas indicações, e desses que passaram para essa próxima fase, um presbítero, um candidato aceitou seguir com o processo, e dos 6 que estavam nesses 10%, 3 aceitaram, falaram, olha, a gente quer seguir nesse processo. Então, após a aceitação, passaram pela avaliação do conselho, e um presbítero segue para a semana que vem como candidato nosso, e 2 candidatos à diaconia, 2 candidatos ao diaconato na semana que vem para a nossa eleição. Então, para você ver como que dá esse processo. E nós faremos a eleição num sistema de escrutínio único. Então, o que isso quer dizer? Para que uma pessoa possa ser ordenada, ou ser eleita no sistema presbiteriano, ela precisa receber mais de 50% dos votos. Quando é realizado mais de um escrutínio, o que acontece? Os votos ficaram todos diluídos, então a gente faz um segundo escrutínio, até que a pessoa receba aquele índice, né, alcance o índice da aprovação, que é 50% mais 1. Nós adotamos esse processo um pouco mais longo para realizar um único escrutínio no domingo que vem. Já é costume da igreja fazer assim. Então você receberá a cédula no domingo que vem e poderá votar da seguinte maneira. O Damião é o único candidato que nós temos para o presbiterato. Então, se você concorda com a reeleição do Damião, você vai votar para sim, e se não, você votará para não. Agora, nos diáconos, tem uma confusão que com frequência acontece. Nós podemos eleger até 2 diáconos, então nós temos ali os 2 nomes dos possíveis diáconos. Algumas pessoas, às vezes, acham que tem que escolher entre um dos 2. Não, você pode escolher um dos 2 apenas, e os 2 também. Então, caso você concorde, observou na vida dessas pessoas, tem orado por isso, os 2 nomes podem ser marcados como diáconos. Nós temos duas vagas, né, para o diaconato. Então, às vezes fica na dúvida, e já aconteceu de alguém falar, eu achei que eu podia só escolher um dos 2. Então, trazendo esse esclarecimento. Você pode votar em até 2, os 2 nomes podem ser marcados. Vocês receberão mais algumas orientações no decorrer da semana, mas qualquer dúvida, não ficou claro, não entendeu o processo, entre em contato comigo, com o K, com o Damião ou com o Celso, e a gente está à total disposição para esclarecer vocês. Nós teremos um momento de oração por esse processo.
A liderança da igreja é algo muito importante. Esses líderes desempenharão tarefas centrais aqui no meio do povo. E precisam ser líderes que estejam de acordo com a vontade de Deus. Então nós vamos ter um momento de oração e eu peço ao presbítero Celso que nos conduza nessa oração. Amém. Nós teremos mais um momento de oração agora. A gente tem alguns motivos para apresentar diante do Senhor. Nesse momento a gente vai pensar especialmente, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas que já foram consagrados e pedindo também para que Deus complete essa parte de sustento da nossa igreja. Você pode acompanhar esse índice pelo boletim. Estamos abaixo, do que normalmente a gente procura. E sabemos que esse é um período difícil também entre algumas famílias da igreja que passam por momentos de dificuldade. Então você ora em gratidão pelos que consagraram, mas ore também para que Deus cuide daquelas pessoas que não podem contribuir porque não têm a fonte de renda, para que Deus possa ter misericórdia e até mesmo usar a sua igreja como resposta para o cuidado dessas pessoas. Então, dedique um tempo orando por esse motivo e logo mais eu vou apresentando alguns outros motivos. Aproveite e ore também pelas nossas frentes missionárias, hoje especialmente pelo Projeto Caminho, a nossa irmã Fernanda Machado, que Deus abençoe a vida e o projeto, o sustento dela também. Todos temos tido alguma dificuldade nesse período de pandemia, mas eu quero que você ore agora especialmente pelas nossas crianças, para que Deus cuide do coraçãozinho delas e que elas possam encontrar alimento espiritual junto com suas famílias, nos seus momentos de reflexão em casa. Deus querido, ouve a nossa oração, Pai. Nós falamos contigo porque cremos na Tua palavra que diz que o Senhor ouve a oração do Teu povo.
o Senhor responda, Deus, conforme a sua sabedoria, a sua graça, a sua bondade. Que o Senhor trabalhe em nossos corações também, Pai, através da sua palavra, que nós refletiremos agora. Que o Teu Santo Espírito conduza as palavras que serão ditas e que Ele também abra os corações para que a sua palavra chegue e transforme. A gente pede isso em nome de Jesus. Amém. Eu vou me arrumando aqui e você pode ir encontrando o texto para a nossa reflexão de hoje aí. Está projetado ali, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 31. Falava com os adolescentes sobre esse evangelho, hoje pela manhã, numa outra parte, a gente deu uma caminhada por ele, e a gente comentava que é um dos primeiros registros que nós temos a respeito de Cristo Jesus, contado assim por completo, a sua biografia, né? Marcos é que faz esse primeiro trabalho, mas ele demorou para fazer. A gente tem muitas cartas que circulavam falando de Jesus e do seu reino mais de 10 anos antes disso. Por que demorou tanto, né? Por que só depois de 20, 30 anos da ressurreição de Cristo Jesus começou a ser produzida uma biografia a respeito da vida de Cristo? A gente conversou um pouco a respeito disso. Talvez a gente toque no assunto aqui durante a nossa conversa em Marcos, mas se eu não entrar no assunto, não se preocupe, você pode procurar qualquer um dos nossos jovens e adolescentes e perguntar para eles, eles estão aptos aí para te responder. Por que dessa demora? Bom, eu vou fazer então a leitura, o texto não será projetado, mas você pode ir acompanhando aí, e talvez alguma palavra esteja um pouco diferente da sua versão, aí você dá uma observada, talvez o que está mudando aí na leitura. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 31, diz o seguinte: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso lhe expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, respondeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntando aos seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Que daria um homem em troca da sua vida? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Até aqui a nossa leitura para o nosso bate-papo. Ao ler esse texto, olhando um pouco para o contexto, foi essa a imagem que me veio à mente. Bom, existem várias doenças ou várias coisas que podem afetar a sua visão e atrapalhar ali a forma como você enxerga as coisas.
Temos vários, quem usa óculos talvez conheça alguns nomes aí estranhos, né? Que a gente tem astigmatismo, tem uns outros, né? Quais são os outros que temos aí? Miopia, hipermetropia, tem uma coleção aí de coisas, né? Mas o povo é criativo, como surge coisa, né? E eu estava dando uma olhada a respeito de um deles, eu falei, miopia, o que é isso, né? Então, a definição que eles dão para miopia é a seguinte, ó, uma pessoa míope, ela consegue ver objetos próximos com nitidez, mas os distantes são visualizados como se estivessem embaçados. Alguém tem miopia aqui? Ah, quantas mãos! É verdade isso? Né, assim, né? Então parece que tem que trazer para próximo fica ok, mas de longe dá trabalho. É isso que acontece, né? Pois é, a miopia é algo que a gente tem na vista, né? Na visão que ocorre. Mas quando eu leio essa passagem, eu encontrei alguém que era míope aqui na passagem, mas não era da visão. A visão parecia que estava ok. Mas o entendimento dessa pessoa parecia um pouco míope. As coisas que estavam acontecendo ali diante delas estavam claras e nítidas, ela conseguia discernir perfeitamente. Mas quando começava a tratar para ele de alguns assuntos que estavam um pouco distantes, e nem tão distantes, um pouco distante, nem muito distante, ele tinha dificuldade, parecia que ficava embaçado na mente dele, ele não conseguia entender. De quem será que eu estou falando? Quem é esse cara? Com quem Jesus está batendo um papo ali de lado? Pedro. Esse é o nosso amigo Pedro. Ele não está de óculos ali, por isso eu julgo que ele não tinha nenhum problema de visão. Não é por causa do tempo, mas ele está lá batendo um papo com Jesus, com um motivo claro no nosso texto. O texto começa um pouco antes, a gente não leu, mas como o texto começa com então, a gente precisa lembrar um pouco o que passou antes, né? Porque ele está ligando histórias com esse então. Pedro tinha acabado de fazer uma afirmação que é uma afirmação central para o cristianismo. Jesus pergunta sobre quem o povo está falando que ele é, e Pedro dá a definição. Pedro responde o que para Jesus? Quem é Jesus para Pedro? O Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa compreensão de Pedro não podia estar mais precisa. Mas como ele chega nessa compreensão? É claro, é revelado pelo Espírito Santo, com base em tudo que ele estava vendo ali, acontecer diante dos seus olhos. Ele viu Jesus fazer coisas extraordinárias, transformar a vida de pessoas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Não tem como negar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso está nítido para mim, eu consigo enxergar. Então Jesus, a partir desse momento, a partir dessa afirmação, começa a expor a respeito do seu reino e do seu projeto para a humanidade de uma forma um pouco mais ampla. Não falando apenas do que ele estava fazendo naquele momento, mas do que ele faria muito em breve, poucos dias depois. E ele começa a explicar isso para os seus discípulos. Ele fala, olha, eu vou ter que passar por algumas situações aqui, eu vou ser escarnecido, eu vou ser rejeitado pelas principais autoridades, elas vão me humilhar, eu vou chegar ao ponto de ser morto por essas pessoas, eu serei morto por essas autoridades, mas depois eu vou ressuscitar. E ele segue fazendo a sua exposição, e Pedro fala, não, Jesus, não é assim, Jesus. A gente te conhece, a palavra fala sobre quem é o Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Sofrer, ser escarnecido, zombado, humilhado pela sua criação, ser morto pela sua criação. Jesus, isso não está no script, não. Isso não se encaixa com essa característica de ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, isso não dá certo, não é por aí. Então ele começa a censurar Jesus Cristo. E aí ele chama Jesus à parte para bater esse papo com Cristo, e Jesus depois ouvindo o que Pedro falava, olhando para os discípulos que estão ao redor, diz uma frase para Pedro que, olha, vai demorar para esquecer isso, né? Arreda, Satanás. Sai da minha frente. Se afasta de mim. Por quê? Porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens.
Pedro podia ter ido dormir aquela noite sem essa, né? Mas não pôde. Ele não pôde porque Jesus deu um diagnóstico muito preciso sobre Pedro e muitos dos discípulos e muitos da multidão que estavam próximos ali. Eles estavam cogitando das coisas dos homens, não estavam cogitando das coisas de Deus. Quando você pensa em cogitar, talvez te venha à mente, o pensar, o raciocinar, cogitar, raciocínio lógico, parece que é isso. Mas essa palavra é um pouco mais profunda do que isso. E você já leu essa palavra num outro texto que talvez você até saiba de cor. Paulo usa essa palavra na carta que ele escreve aos Filipenses, quando ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes mostrou, e segue o texto. Sentimento é a mesma palavra usada, cogitas. Porque lá a ideia de ter o mesmo sentimento de Cristo, não é aquela ideia de pensar como Cristo e agir como Cristo. Essa palavra aqui traz essa mesma ideia. Olha, sai de perto porque você não está pensando, você não está sentindo, você não está vivendo, a sua vida não demonstra que você caminha de acordo com as coisas de Deus, e sim de acordo com as coisas dos homens. Toda a sua visão de mundo, a forma como você se relaciona com as coisas, está muito parecida com o que as pessoas falam por aí, e pouquíssimo parecido com o que Deus fala que tem que ser. Então, uma repreensão dura ali para Pedro, e a gente começa a entender então que Pedro, ele só enxergava o reino de Deus por uma perspectiva humana. Pedro estava esperando aquele homem que viria para salvar o seu povo da grande perseguição, da grande opressão que o Império Romano estava trazendo. Ele esperava por Cristo, e que esse reino chegasse e acabasse com o Império Romano, trazendo uma novidade de vida para eles, um outro momento. Um povo liberto, um povo livre, que não fica pagando taxa para outro império, que pode fazer o que quer, se organizar como quer, ter a sua própria forma de tocar a vida, definir suas leis, não sendo subordinado, escravo de um outro povo. Era esse o Messias, era esse reino que Pedro estava esperando, era a perspectiva dele, era esse o libertador que o povo esperava, que as pessoas queriam, que na verdade toda a sociedade que é escrava de uma outra organização ou sociedade quer. Era a visão humana de Pedro do que ele imaginava ali desse reino de Deus. Estava completamente equivocado, ele não podia estar mais errado. Mas esse é um problema de Pedro, ou será que pode ser um problema dos nossos dias também? Essas imagens têm alguma coisa em comum, e talvez vocês não vão saber o que é o termo de busca. A gente usa um banco de imagens para fazer as artes da igreja, que é um banco de imagens gratuito, excelente. E você tem que digitar um termo e ele vai te dar respostas com base nesse termo. O que vocês acham que eu busquei para encontrar essas imagens? Oi? Excelente, Raquel. Sucesso. Eu digitei lá, sucesso. Deixa eu tentar ver o que as pessoas entendem por sucesso na nossa sociedade. E ao digitar sucesso, essas foram algumas, pelo menos as primeiras imagens que apareceram para mim, para tentar representar o que para esses artistas, fotógrafos, representa o sucesso. Para eles a gente tem ali o cara sorrindo, vibrando, parece que as coisas deram certo. Para o outro ali alguém super bem vestido, estiloso, é o topo da vida, deu tudo certo. Uma maleta de dinheiro, que parece que também é um símbolo de sucesso. E pessoas engajadas num trabalho, fazendo alguma atividade, sorrindo, super alegres, talvez resolvendo o problema da humanidade ali, acabamos com a fome do mundo. Parece que são imagens ali a respeito de sucesso. Talvez aquele cifrão ali possa se encaixar em todas essas imagens também. Essa é a visão que a sociedade tem a respeito de sucesso. Quando a gente pensa em sucesso, não há espaço para sofrimento. Não tem como você pensar em alguém que deu certo na vida e é triste. Já imaginou? Fulano deu tudo certo na vida dele, mas ele é tão triste. Não, então não deu tudo certo, porque se tivesse dado certo ele estaria feliz,
Não tem como imaginar alguém que é uma pessoa de sucesso e que não tem recursos, não consegue viver de forma, pelo menos, muito confortável, consiga ter o que ela quer, realizar o que ela quer, adquirir o que ela quer, fazer o que ela quiser. São ícones que a gente associa com frequência à ideia de sucesso. Sofrimento, dificuldade, aflição, dor, não pode estar associado ao sucesso. E talvez a gente até discorde como cristãos desse conceito, mas a gente está imerso numa sociedade que é movida por esses conceitos. A gente está em colégios, universidades, ambientes de trabalho, grandes corporações, pequenas empresas, talvez até uma microempresa sua, onde com frequência essa mensagem é repetida nas redes sociais, nas televisões, rádio, em todos os sites de notícia, trazendo imagens de sucesso para você. Fulano, um grande ícone de que deu certo. Lembra, essa semana eu estava vendo sobre a vida do Elon Musk, né? O atual homem mais rico do mundo, né? Sucesso! Por quê? Só porque ele está colonizando Marte lá no projeto dele, né? Dono das 3 maiores empresas de tecnologia do mundo. Sucesso! São coisas que são reforçadas na nossa mente. E por estarmos imersos numa sociedade que pensa assim, é natural que a gente também comece a pensar assim. Talvez você fale, não é bem desse jeito. E a gente pode pensar um pouco a respeito disso. E será que nós também não estamos enxergando o reino de Deus por uma perspectiva humana? Do que é fazer as coisas darem certo ou não? O que seria uma igreja de sucesso? Ou o que seria um ministério de sucesso? Ou aonde está o nosso coração? Aonde a gente tem aplicado a nossa vida? Talvez uma pessoa fique muito triste ao não conseguir passar numa prova de vestibular, ou numa entrevista de emprego, ou em conseguir entrar em algum lugar específico, lá numa área que ela estava se preparando para aquilo. Mas será que essa pessoa fica da mesma forma triste por não conseguir entrar em algum ministério na igreja, ou desenvolver a sua vida espiritual dentro da igreja? Algumas pessoas chegam a perder a noite de sono, porque a empresa não está legal, os negócios não estão bem, ou porque corre o risco da empresa fechar. Você já perdeu uma noite de sono porque tem faltado recursos na igreja para os missionários? O que te incomoda? O que mexe com a sua vida? O que faz você pensar 2 vezes sobre quem você é e o que você faz? A gente está tão imerso numa sociedade que diz para a gente o que é as coisas darem certo, o que é sucesso, que parece que o nosso coração devagarinho vai se ajustando para o que eles falam. E a gente começa a deixar o que era prioridade na nossa vida em uma outra área, ou aplicar os valores de lá dentro dessa comunidade cristã, dentro desse reino de Deus. Isso é muito comum, isso é até meio que natural. E Deus poderia muito bem nos transformar em alienígenas e fazer o projeto do Elon Musk dar certo, colonizar Marte, só ir crente para lá, e estaríamos finalmente livres disso, mas não é assim que funciona. Na oração de Cristo, o que ele disse lá em João 17? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A gente vai continuar frequentando as nossas escolas, os nossos ambientes corporativos, desenvolvendo a nossa vida no meio de uma sociedade que tem valores completamente diferentes do reino de Deus. E se não nos cuidarmos, esses valores começam a entrar na nossa vida, começam a mexer com os nossos valores, com a nossa forma de enxergar o mundo e até mesmo de enxergar o reino. E aí a gente começa a pensar sobre como que o reino de Deus pode promover alguma benfeitoria para o meu conceito de estar bem na vida. Pedro, como que Cristo vai resolver esse problema nosso com o Império Romano? A gente, como que a igreja, como que Deus vai ajudar eu a crescer profissionalmente, a passar no vestibular, a ser uma pessoa de sucesso nos estudos, no trabalho, na minha família? Como que Deus vai fazer isso? E a gente começa a se colocar no centro, quando na verdade nós não somos o centro das coisas, nós não somos o centro do reino. Você pode argumentar sim, e eu vou te dar razão. Rafael, você está falando ali que a gente está enxergando o reino de Deus de uma perspectiva humana. Deixa eu te contar uma novidade, eu sou humano, e por ser humano é a única perspectiva que eu posso ter. Essa é a minha perspectiva como ser humano, é verdade, mas não é a única perspectiva que você tem acesso. Nós
temos o privilégio de conhecer qual é a perspectiva de Deus a respeito das coisas, qual é a perspectiva de Deus a respeito do seu reino. E o texto começa mostrando como Jesus vai trabalhar isso com os seus discípulos, corrigir isso com os seus discípulos. É legal que ele começa a mostrar aqui alguns conceitos que as pessoas tinham a respeito de dar certo, não está tão certo assim. Ele diz: se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, quer me seguir, então que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vocês estão procurando alguém que veio aqui para livrar vocês do que o Império Romano está fazendo, para fazer com que vocês não morram na mão deles. Se vocês quiserem caminhar comigo, vocês precisam estar dispostos a sofrer e a morrer. É interessante Jesus usar a expressão cruz, porque para a gente, quando pensa em cristianismo, cruz é a coisa mais lógica e mais natural do mundo. Mas a cruz não era uma morte comum na época de Jesus. O Império Romano era extremamente criativo. Na hora de executar as pessoas, eles eram fantásticos. Eles tinham a opção de, por exemplo, derramar óleo quente dentro das pessoas, ou queimar pessoas vivas. Eles tinham técnicas terríveis. Cruz era uma opção rara. Mas cruz tinha um propósito muito maior do que causar uma dor física. Eles tinham métodos melhores para causar dor física na pessoa. A cruz era o método que eles usavam para que a pessoa fosse exposta, humilhada diante da sociedade. Era a única execução do Império Romano onde a pessoa levava o instrumento que iria a torturar e a matar, atravessando a cidade com ela, caminhando com esse objeto de tortura, caminhando e carregando o objeto que iria executar aquela pessoa, sem auxílio, sem ajuda. Então, quando Jesus usa o exemplo da cruz, ele não apenas está fazendo uma referência para a forma como ele viria a morrer, mas ele também está dizendo que se vocês forem caminhar comigo, se vocês forem estampar no peito de vocês que vocês são cristãos, vocês vão caminhar no meio dessa sociedade, como se estivessem carregando uma cruz no meio delas. Serão humilhados, não serão vistos com bons olhos, e talvez, bem provavelmente, da mesma forma como eles me odeiam, eles vão odiar vocês também, até a morte, em muitos casos. E a gente vê que Jesus trabalha sobre uma ideia que é um paradoxo para eles. Bom, é desafio para muitas pessoas, mas esse pensador moderno conseguiu definir numa frase com clareza o que Jesus Cristo estava trabalhando ali. Eu não sei quantos conhecem ele, mas talvez você conheça a frase dele. Eu prefiro morrer do que perder a vida. É o que Chaves grita lá de cima do condomínio, lá quando vão falar para ele descer, para assumir a culpa de alguma coisa, né? Ele, não, eu prefiro morrer do que perder a vida, né? É uma frase mais sem pé, sem cabeça, né? Mas explica com uma definição perfeita para a gente o que Jesus Cristo está trabalhando com seus discípulos. Se vocês estão tentando ganhar a vida de vocês, vocês estão morrendo, vocês estão perdendo a vida de vocês. Mas se vocês estiverem dispostos a perder a vida pelo Evangelho e por mim, vocês estão ganhando a vida. Em outras palavras, é melhor morrer trabalhando para o reino, engajado no reino de Deus, do que perder a vida achando que está vivendo fora desse reino. A tradução que eu tenho aqui, ela, quando vai falar dessa questão, ele fala assim, ali no versículo 36, que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alguém tem uma tradução que traduz alma de uma forma diferente? Está tudo alma aí? Vida! Ah, legal! Eu gosto bastante dessa tradução de vida, porque o texto já usou vida outras vezes, e é exatamente a mesma palavra no original. Por algum motivo, para não ficar repetitivo aqui, eles resolveram colocar alma, né, como um sinônimo de vida. Mas quando a gente pensa em alma, pode dar aquela sensação de algo não corpóreo, algo de uma outra dimensão. E o conceito aqui é da vida mesmo. Algumas pessoas acham que estão correndo atrás das coisas da sociedade, do que a sociedade fala que é sucesso, achando que isso é vida. E Jesus está falando, gente, isso é morrer. Vocês estão perdendo a vida de vocês. Vocês estão se desgastando em troca de alguma coisa que não vai valer nada. E quando chegar nesse ponto,
Quando você parar e for olhar para o que você fez e pensar, poxa, eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse diferente, eu quero a minha vida de volta. Ele fala, o que você vai dar para ter sua vida de volta? O que você conquistou, o que os seus títulos, o que o seu dinheiro vai poder fazer para voltar você lá, para poder viver aquilo de novo? Como alguém pode ter sua vida de volta? Não tem jeito. Então Jesus está dando essa advertência. A gente não pode cair no erro de achar que o conceito de vida da nossa sociedade é uma vida verdadeira. Na verdade, é perder a vida. E por Cristo, nós precisamos estar dispostos a morrer, para não perder a oportunidade de viver essa vida verdadeira, completa com Jesus Cristo. Então, através da orientação, apresentando o que é o reino de verdade, Cristo corrige a visão dos seus discípulos no reino. Quando eu penso nessa correção e como isso muda no nosso dia a dia, a gente esteve com algumas pessoas da igreja no Vocário alguns anos atrás, e a gente ouviu o testemunho de um homem estava falando a respeito de um rapaz. Ele trabalha com muçulmanos na China, e ele falou de um rapaz que estava fazendo um ensino superior dele, ele estava fazendo a faculdade dele num sanduíche, né? Metade era no Brasil, outra metade era na China. E ele só tinha uma dificuldade na China, que era o mandarim, era a língua, era o chinês. Ele não conseguia escrever, com com muito trabalho, ele escrevia algumas frases em chinês, mas ele falou assim, que escrevia uma frase, tinha que apagar metade, escrevia de novo, apagava mais uma palavra, escrevia de novo, pronto, agora ficou bom. Era assim, era a tortura dele, o tal do chinês. E eu não sei se você lembra, mas no fim do curso a gente tem que apresentar um trabalho, né? Um tal de monografia, TCCC, que, se não me falha a memória, é um pouco maior do que uma página, né? Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Agora, imagina ter que escrever a sua monografia em chinês. Deve encher de alegria, ainda mais se você tiver dificuldade com a língua. E esse era o desafio do Pedro. Lá estava ele, já pensando em chutar o barco, se perguntando, o que eu estou fazendo aqui na China? Por que eu estou aqui, né? Gente, eu vou voltar para o Brasil e eu termino as coisas por lá e deixa por isso mesmo. Até que, em suas leituras devocionais, nos seus estudos, estava lá lendo, e o professor que orienta a monografia falou assim para ele, é o seguinte, vocês vão fazer a monografia de vocês, tendo como base essa monografia aqui, e todo mundo recebeu uma monografia como modelo, e ele disse, essa foi a melhor monografia que já foi escrita nessa universidade, por isso ela é o nosso modelo. Se alguém escrever uma monografia melhor, a gente muda de modelo. A sua monografia vai assumir o lugar dessa, e todas as pessoas lerão o seu trabalho antes de escrever o dela. Brilha uma ideia lá no coração do Pedro e fala, peraí, você está dizendo que se o meu trabalho ficar melhor do que esse, todo mundo que estuda nessa universidade vai ter que ler minha monografia antes de escrever a deles? Ele fala, interessante. Então ele escreve, fazendo uma comparação entre os filósofos chineses e os filósofos orientais e ocidentais, né, de modo geral. E entre os filósofos ele dedica um capítulo inteiro a um pensador importantíssimo do primeiro século, Jesus Cristo, apresentando que há felicidade mesmo no meio da adversidade, da tristeza, dos momentos difíceis da vida, fazendo um contraponto com o que os outros filósofos apresentavam. Só tinha um desafio agora, né? Ser a melhor monografia do curso. E ele se dedicou, estudou, orou e conseguiu. Não sei se até hoje, mas até 3 anos atrás, todas as pessoas que passavam por aquela universidade na China, quando precisavam escrever sua monografia, tinham que ler a monografia dele, que tinha um capítulo inteiro dedicado para a explicação do que era Jesus, de quem era Jesus Cristo, do que era o Evangelho, de como Cristo pensava a vida. E no fim da monografia tinha um contato dele. Ele recebeu muitos e-mails de pessoas perguntando sobre aquele capítulo. Vem cá, quem que era esse cara que se escreveu na sua monografia? Quem é esse Jesus? Quem é esse homem que transformou o entendimento dessa forma? Eu, quando ouvi essa história, lembrei da minha monografia.
e da oportunidade que eu perdi ao publicá-la numa revista científica de colocar valores cristãos no meio dela. Por quê? Porque quando eu fui fazer a minha primeira faculdade, essa mentalidade da sociedade, essa perspectiva do reino, estava contaminando um pouco a forma como eu tocava a minha vida dos estudos. Eu até evangelizava na faculdade, tinha a oportunidade de compartilhar o evangelho, mas eu não conseguia usar das ferramentas que a faculdade estava me dando, como gatilhos ali, oportunidades de anunciar o evangelho onde eu estava. Ao ler a palavra, se relacionar com Deus, estar em contato com Deus, Cristo corrige também a nossa visão a respeito do seu reino. Ele começa a mostrar para a gente que não é o título, não é o dinheiro, não é o cargo, não é a nossa vida que é o centro de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. E se Ele é o centro, não tem nada na nossa vida que não lhe pertença. Não há nenhuma área da nossa vida que Ele não governe, que a gente não tenha que organizar para, de alguma forma, engrandecer o seu nome, de alguma forma, dar às outras pessoas a oportunidade de vislumbrar um pouco de quem Ele é. Isso é o reino. Eu sei que você está pensando, se você fizer isso em alguns ambientes, o pessoal não vai gostar. Jesus já sabia disso. Por isso que Ele disse, você quer caminhar comigo? Então pega a tua cruz e vem atrás de mim. Agora, se você quer o conforto que a sociedade te dá, o reconhecimento que eles te dão e receber todos os aplausos que eles estão te dando, talvez a visão que você tem a respeito do meu reino pode estar um pouquinho distorcida. Porque pode acontecer de você viver o cristianismo como ele deve ser vivido e você ser rejeitado, perseguido e talvez, dependendo de onde você está, até morto por minha causa. O que levou Paulo a escrever em Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, o seguinte: mas longe está de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Eu olho para o mundo e falo, o mundo está morto, não há nada que presta nos seus valores para mim eles estão crucificados. Mas quando o mundo olha para mim, eles têm essa mesma sensação, eles não conseguem concordar comigo, eles não concordam com os meus valores. O mundo está crucificado para mim, mas eu também estou crucificado para eles. O Cá falou para a gente sobre essa contracultura do reino na semana passada, e a gente está passando um pouquinho aí, aproveitando esse assunto, para pensar também que essa contracultura está em todas as áreas da nossa vida. O que leva para a gente o momento da gente pensar aí um pouquinho sobre como a gente tem conduzido a nossa vida. Eu te convido a baixar a sua cabeça e conversar com o Senhor. Será que existe ainda alguma área da sua vida que talvez a perspectiva tenha que ser ajustada? Será que a gente tem enxergado de forma um pouco desfocada algumas áreas da nossa vida que a gente acha que não pertencem a Jesus Cristo? Converse um pouco com Deus e, se você chegar a alguma conclusão, confesse a Ele o seu pecado, peça para que Ele ajuste essa área da sua vida de acordo com a vontade dEle. Deus querido, nós estamos no mundo que o Senhor nos colocou aqui. E vivemos numa sociedade que tem se organizado e tocado do jeito que ela tem encontrado ali os seus meios. Nessa organização, nem sempre eles estão levando a sério as suas orientações e têm construído os seus valores, os seus propósitos, as suas ideias
de forma que não combinam muito com a sua proposta para o mundo, a sua proposta para uma sociedade que é feliz de verdade. E a gente está imerso nessa sociedade, a gente não vai sair dela. Essa é a ideia que o Senhor teve para a gente, estar no meio dessa sociedade para viver de forma diferente. Mas acontece, Deus, que muitas vezes, ao estarmos ali participando de tudo que nós temos ao nosso alcance, das nossas relações, às vezes a gente se perde um pouco e a gente confunde um pouco as coisas. E ao invés de impactar, transformar a sociedade com os valores do seu reino, pode acontecer, Deus, desses valores virem para dentro dos nossos corações e mudar a forma como a gente organiza a nossa vida e se relaciona dentro do teu reino. Deus, não permita que isso venha acontecer. Tira da gente, ó Pai, se contaminar com essas coisas, que o Senhor promova essa purificação nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vida. Ajude a gente a se manter fiel a Ti, independente da pressão que as pessoas façam lá fora, independente da pressão que eles fazem, dizendo que só desse jeito a gente vai ser feliz, ou só através do conforto, dos recursos, a gente vai chegar onde a gente quer. Que esses enganos não tomem o nosso coração, que a gente possa se manter fiel a Ti e entender o sucesso dentro do Seu reino, mesmo quando a adversidade nos cerca, quando a dor está presente, quando a perda está presente. Que a gente consiga olhar para Jesus como o nosso modelo, de que se Ele tivesse seguido os valores e as ideias do seu tempo, Ele não teria morrido na cruz, teria dado ouvido para Pedro, mas nós não estaríamos aqui. Que façamos igual a Cristo Jesus, estejamos dispostos a sofrer, dispostos a passar pelo que for, para que o Senhor engrandeça o Teu nome e estabeleça o Teu reino, Pai. E estamos cientes, como o Senhor nos prometeu, que chegará o dia em que já não mais existirá morte, sofrimento, porque finalmente, completamente, o Seu reino estará implantado entre nós aqui. Mas enquanto esse dia não chega, fortalece-nos a fé, nos ajude como povo Teu a se manter fiel a Ti, em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguindo para o momento da Santa Ceia. Eu farei a leitura da palavra e logo após já convido o presbítero Celso e o presbítero Damião a virem à frente para auxiliarem na distribuição dos elementos. É costume, né, que a gente observe uma passagem das Escrituras que mostre quando a ceia foi instituída. Eu lerei aqui então que Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o vinho do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que já morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A gente já passou por esse período nosso de avaliação do nosso coração com relação ao reino de Deus. Nós teremos mais uma oração e eu convido o presbítero Celso e o presbítero Damião a virem à frente. Oremos. Santo Deus, aqui está o pão e o vinho, Pai, elementos que nos lembram do sacrifício de Cristo Jesus, do que Ele fez por nós naquela cruz. Cristo que não pensou duas vezes até ir às últimas consequências em obediência ao Senhor, trazendo para nós esse privilégio maravilhoso que é fazer parte da Tua família.
Sonda os nossos corações, Pai, trabalha nas nossas vidas e que a presença espiritual de Cristo conosco hoje nos fortaleça através desse sacramento. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e distribuiu entre os seus amigos, dizendo: Este é o meu corpo que é dado por vocês. Comam dele e façam isso em memória de mim. De forma muito parecida, logo depois de comer do pão, tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue que eu vivo com vocês. E da mesma forma como vocês participaram do pão, participem também do cálice.
vocês tenham uma semana muito abençoada. Que essa palavra vá trabalhando no seu coração, como tem trabalhado na minha durante essa semana. E possamos viver em resposta ao que a gente tem ouvido, ao que a gente tem experimentado no nosso relacionamento com Deus. Mas isso só será possível se o Senhor for conosco. E é por isso que, como no início do Evangelho, eu rogo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito esteja com cada um de vocês, hoje e até que o nosso reino retorne. Amém.